o profeta teve e que agora ele achou que era uma palavra de Deus e ele escreveu. Não. Assim diz o Senhor: escreve no livro todas as palavras que eu te tenho falado. Ele manda verbalmente, ele escuta. A Escritura, ela é inerrante e infalível. A gente precisa observar que essa aqui está em português. Essa aqui não é original. Essa aqui, o original, as cópias originais já não existem mais. Então, o que a gente tem são traduções. Essa aqui não é inspirada, ela é em português. O que foram inspirados foram os originais, os escritos. É claro que, para que a gente consiga ter maior proximidade, quanto mais fiel a tradução, mais próximo dos originais a gente vai estar. Porque o nosso idioma evolui. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as traduções. Ela é inerrante, não há erros doutrinários, nem geográficos e nem de tempo. Se eventualmente há uma diferença entre o que a ciência descobre e o que está especificamente falado na Escritura, é apenas por causa do ponto de vista. Por exemplo, determinado momento o sol nasce e o sol se põe. Porque o sol, a Bíblia diz que o sol se movimenta. A gente sabe que, do ponto de vista astronômico, que também é questionável, é a Terra que se movimenta. Então a Bíblia está errada? Não. O simples fato é que está sendo falado do ponto de vista da Terra. Simples assim. Bem simples. Ela é infalível. Absolutamente todas as promessas que estão na Bíblia serão cumpridas. Não tenho dúvida disso. Todas as promessas que falavam do Redentor se cumpriram em Jesus. Então nós temos diversas promessas do Antigo Testamento falando do Redentor, e o que a gente consegue perceber é que se cumpriram absolutamente todas elas em Cristo, inclusive os sinais messiânicos que diriam, que falariam, que falaram quem era o Messias e que os judeus deveriam ter reconhecido antes de crucificá-lo. A Bíblia contém tudo o que é necessário para alcançar o fim e desígnio das Escrituras Sagradas. Tudo que a gente precisa para a salvação, Bíblia. Simples assim. Por favor. E uma outra divisão que Lutero faz, que é talvez não tão simples, mas de extrema importância, é a divisão entre lei e evangelho. Temos inclusive um livro de um autor luterano, norte-americano, se vocês tiverem interesse em conhecer também, muito, muito bom. A correta distinção entre lei e evangelho. Não só no Antigo Testamento tem lei, e não só no Novo Testamento tem evangelho. Existe uma divisão que há evangelho no Antigo Testamento e há lei no Novo Testamento. Vamos dar eu trouxe um exemplo aqui para dar uma aflorada nas nossas ideias. A Bíblia pode se contradizer? Se dissermos, veja só, 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, nós temos que admitir que somos pecadores. Então, sem dúvida, somos pecadores. Mas no mesmo livro, o mesmo autor, no mesmo livro, ele fala o contrário. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Como é que você resolve esse problema? O mesmo autor, no mesmo livro, uns versículos depois. Como é que você resolve isso aí? Do ponto de vista de Deus. É isso que Lutero faz. Ele observa do ponto de vista de Deus, lei e evangelho. A Bíblia não se contradiz em nenhum desses versículos. Ela é inerrante, ela não erra, pois ela é a palavra infalível e inerrante de Deus. O que vemos é a mais clara aplicação da distinção entre lei e evangelho no mesmo texto. Volte, por favor. Quando a gente observa, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós, Deus está olhando do ponto de vista da lei. Nós temos pecado, sem dúvida alguma. Imagine Deus falando isso para nós. Se você disser que você não tem pecado, você está mentindo, você é mentiroso. Lei. Isso, para que serve a lei? Serve para que nós reconheçamos os nossos pecados. Os 10 mandamentos, quando a gente olha lá os 10 mandamentos, por exemplo, não dirás falso testemunho. Acabei de mentir. Então, não consigo cumprir a lei. Então, Deus nos mostra a lei. Mas no mesmo texto, ele fala que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ou seja, ele é justificado. Mesmo aquela pessoa
que, frente à lei, ela é condenável, se crer, a justificação de Deus o salva. No mesmo texto, por favor. E por último, e não menos importante, Lutero ele traz à tona uma discussão sobre sacramento. A gente sabe que na Igreja Católica Antiga, acho que até atualmente também, há 7 sacramentos, né? O batismo, comunhão, crisma, as ordens do sacerdote, extrema-unção, celibato, casamento. Então já temos os 7 aí. Então o casamento também é considerado um sacramento para a Igreja Romana. Lutero ele vem com uma observação completamente diferente. Sacramento, primeiro que essa palavra não é uma palavra bíblica, nós não encontramos a palavra sacramento na Escritura, assim também como não encontramos a palavra trindade. A palavra trindade não está nem no Antigo nem no Novo. Encontramos a trindade, a palavra trindade nós não encontramos. Lutero argumenta que o sacramento ele é uma instituição de Cristo, é uma instituição do próprio Cristo, que deve conter a palavra de Deus, um elemento, juntamente com um elemento físico, visível e palpável. Então, temos aqui, sacramento é a cerimônia, então, o sacramento primeiro é o meio pelo qual Deus trata com o ser humano, oferecendo-lhe algo. Não é nós que, o cristianismo é a única religião que é o inverso de todas as outras. Em todas as outras, você precisa fazer alguma coisa para chegar a Deus. No cristianismo é Deus que desce até você, a tal ponto que ele vem em forma de homem e morre por nós. Então é Deus que desce até nós e não nós até ele. E é para isso que Lutero tenta explicar o que significa sacramento. É um meio pelo qual Deus trata com o ser humano, oferecendo-lhe algo. Ele oferece perdão de pecados, vida e eterna salvação através dos meios dos sacramentos. Então nós temos 2 sacramentos, segundo Lutero, e três meios da graça. Já vamos chegar lá. Sacramento é a cerimônia ou obra na qual Deus nos apresenta aquilo que a promessa anexa à cerimônia oferece. Isso está na apologia que Melanchthon escreveu, refutando o que a Igreja Romana tinha feito contra Lutero. Então está naquele livro de Concórdia, que está por aí em algum lugar. Ali está esse conceito de sacramento. Então nós temos, segundo Lutero, 2 sacramentos: o batismo e a Santa Ceia. O batismo sendo o sacramento de iniciação da vida cristã. Independente adulto ou criança, ele entende que é a iniciação da vida cristã. A partir do batismo, você faz parte da comunidade cristã. E o outro é a Santa Ceia. Então no batismo nós temos a ordenança de Deus, a ordem de Cristo, né? E de batizar em todas as nações. E aí ele dá o elemento físico, visível e palpável, que é a água. Então nós temos a ordem de Cristo e o elemento que é a água. Na Santa Ceia nós temos a mesma coisa, quando ele diz na instituição da Santa Ceia. Então nós temos a ordem de Cristo e os elementos físicos, o pão e o vinho. Por favor. Então, como eu comentei, nós temos 2 sacramentos e 3 meios de graça. 2 sacramentos, batismo e Santa Ceia. 3 meios de graça: batismo, Santa Ceia e pregação da palavra. Pregação da palavra necessariamente não é considerado um sacramento por Lutero, pelo simples fato de que não há um elemento físico, visível e palpável que foi instituído pelo próprio Cristo. A pregação foi instituída, mas não há um elemento físico, visível e palpável que esteja atrelado à pregação. Até porque, mas tem a Bíblia, né? A Bíblia é um elemento físico, visível e palpável, mas você pode fazer a pregação sem Escritura. Você pode falar de Cristo sem ela. Agora, você não pode fazer a Santa Ceia sem pão e vinho. Você não pode fazer o batismo, por exemplo, sem água. São elementos extremamente necessários. E aí, quando o texto fala que é uma obra que Deus faz para conosco, não significa que se o pastor não crê e ele institui a Santa Ceia tem menos valor, porque é uma obra de Deus e não dele. Ele simplesmente está fazendo a instituição da Santa Ceia, mas a obra, porque quem oferece perdão de pecados, vida e eterna salvação não é o pastor,
e sim é Cristo. E então, se o pastor for ímpio, então quer dizer que o efeito, a eficácia da Santa Ceia não existe? Existe, porque não depende do pastor, depende da promessa de Cristo. E no mesmo sentido acontece com o batismo. A promessa que é dada pelo batismo independe do pastor que faz, independe do oficiante, depende apenas da promessa de Cristo. E ele disse que vai ter salvação e perdão de pecados. Então tem, porque nós cremos em Cristo. Por favor. Aqui eu trago algumas das referências que estão aqui, né, que eu usei para fazer essa breve explanação. Se formos pegar cada tópico que a gente comentou aqui, daria muitas horas ainda de diálogo, de estudo. Aqui eu trouxe algumas Bíblia de Estudo da Reforma, que é essa daqui. Tem a Bíblia Sagrada com Reflexões de Lutero, que está ali também. Esse livro, Deus Despertou Lutero, Sumário da Doutrina Cristã. Esse livro aqui é muito interessante, vocês possam observá-lo, tem os principais pontos doutrinários. O livro de Concórdia, aquele amarelo ali. O Catecismo Menor, por favor. O Christian Dogmatics de Franz Piper. É interessante observar que não é aquele Piper dos Estados Unidos, o Piper, não é o Piper, é Piper, esse cara é alemão. Ele escreveu em inglês também, mas ele é alemão. Esse livro é um conjunto, são 3 volumes, que é de 1921 mais ou menos. É o principal dogmático luterano do século passado, sem dúvida alguma. Temos alguns dogmáticos, Lutero é um deles, e depois tem outros, e esse Piper, Franz Piper, é um dos melhores também.